Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. É com muita alegria que aqui nos reunimos mais uma vez para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos dar início ouvindo a nossa companheira Isilda, que fará a leitura da página. Boa noite, meus irmãos, muita paz a todos. Nós vamos fazer a leitura da página de hoje para harmonizarmos os nossos corações. É do livro Alta de Souza, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por Alta de Souza. O tema é O Livro d'Alma. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Muita paz a todos. Vamos neste momento, meus amigos, com os nossos corações asserenados, nossos pensamentos elevados aos céus, na presença dos bons espíritos que aqui se encontram junto a nós, fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por aqui estarmos reunidos para realizar mais uma tarefa de ajuda, de amparo a todos os irmãos necessitados, através do estudo e do passe à distância. Que a tua misericórdia, Senhor, se faça com cada um de nós, com cada irmão, por aqueles que se encontram abandonados e esquecidos nas ruas, por aqueles outros que se encontram em seus lares, enfermos, por aqueles outros que estão hospitalizados, Senhor, fazendo ou aguardando cirurgias, por aqueles nossos irmãos que partiram para o plano espiritual, que a tua luz bendita possa envolver a todos eles e conduzi-los a uma morada de luz, a um mundo melhor. Gratidão, Senhor. Permanece conosco nestes momentos e em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agora passar a palavra para a nossa querida irmã Carla, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, itens 13 a 16, cujo tema é Grandeza da Fé. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Estamos novamente aqui nesta noite de segunda-feira para mais um estudo do Evangelho. E o estudo que vamos fazer nesta noite será o capítulo 24, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o item que vamos estudar será o Coragem da Fé. Vou fazer aqui a leitura do Evangelho para que a gente possa depois fazer as nossas reflexões, tá bom? Vamos lá. Como eu falei, o capítulo 24, Coragem da Fé. Aquele que me confessar
em me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Bom, meus irmãos, o título fala Coragem da Fé. Antes da gente começar, eu acho interessante a gente entender o que é coragem, né? Aí eu fui lá no dicionário e peguei coragem, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. O que é fé? Né? Coragem da fé. Fé. Fé é a confiança absoluta em alguém ou algo. Aí eu vi num desses livros, né, hoje, né, estudando, Mediunidade Sem Lágrimas, Eliseu Rigonati. Vou ler aqui o que eu acho que está bem explicadinho o que é essa fé. Só um parágrafo que eu vou ler. A fé deve ser uma fé racional. Isto é, devemos saber por que é que temos fé. A fé racional se adquire pelo estudo das leis divinas, consubstanciadas no Evangelho e nos ensinamentos do Espiritismo. Ter fé é ter confiança em Deus, é saber que velando por nós, amparando-nos e protegendo-nos, está a providência divina. Ter fé é entregar o nosso destino ao Pai que está nos céus, certos de que tudo que Ele nos der, dores e alegrias, pobreza e riqueza, saúde e doença, tudo é para o nosso bem, porque tudo servirá para o aperfeiçoamento de nossa alma. Ter fé em Deus é ser resignado na adversidade e humilde na prosperidade. Ter fé é ter a certeza
certeza absoluta de que nada de mal sucederá, se Deus não o permitir. E se Ele permitir que nos sobrevenha algum mal, é porque o merecemos. Se não o merecemos, o mal não nos atingiria. A fé é uma força de atração. Atrai sobre nós o socorro divino e ajuda-nos a socorrer aqueles que solicitarem o nosso auxílio. Bom, meus irmãos, coragem da fé. O que nós podemos entender? O que seria essa coragem da fé? Coragem de propagar a nossa fé, não é isso? Propagar o quê? Qual seria a nossa fé? Qual é a nossa fé? Deus nos criou, somos todos irmãos perante a Deus, nosso Pai. Deus envia aqui a nossa terra Jesus, o ser supremo e mais perfeito, modelo, como modelo e guia para todos nós. Então, Jesus vem à terra fazer o quê? Trazer o quê? As leis de Deus, fazer cumprir as leis de Deus, que as leis de Deus já aqui estavam. Ele vem fazer cumprir as leis de Deus, não é isso, meus irmãos? E aí, o que são as leis de Deus? Amar a Deus, a primeira, a mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, amar os nossos irmãos como se estivéssemos amando a nós mesmos, que todos nós não somos irmãos, porque somos filhos de um Deus, é isso? Então, todos nós somos irmãos, como somos irmãos de Cristo, não é verdade? Que vem aqui, como modelo e guia, para que nós podemos segui-lo, E o que ele vem trazer? A fazer cumprir as leis de Deus que aqui já estavam, não é verdade? E como cumprir essas leis de Deus? Através do amor, da caridade, não é verdade? E o que é essa coragem desta fé? É poder propagar, poder divulgar tudo isso que eu estou agora aqui divulgando. Não é verdade? Nós não estudamos, e principalmente o espírita, Eu sempre falo isso. O espírita estuda tanto, estuda. E por que ele não pode propagar a fé dele? Por que não? Sem fanatismo, sem gritaria. Não é verdade? Nós podemos propagar a nossa fé sem fazer tudo isso. Sem ir para a rua gritar, berrar, chamar, sem fanatismo algum. Não é? A gente pode propagar aqui, como eu estou propagando agora, nesse estudo que eu estou fazendo agora com vocês, propagar diante um irmão nosso que precisa, através da caridade. Nós estamos também propagando a palavra de Deus, de Jesus, não é verdade? Nós não estamos propagando o cristianismo através da caridade. Então, é isso que é coragem da fé. Que a gente possa propagar tudo, Porque assim, a gente vai aprendendo, e a gente não divulga. A gente não tem... Por que a gente não tem essa coragem de divulgar o que a gente acredita, o que a gente aprende? Por que não? Isso é egoísmo, isso é orgulho, egoísmo, vaidade. Eu vou aprender só para mim, e eu não vou divulgar por quê? Por que eu não posso divulgar o que eu tenho fé, o que eu acredito, O que Jesus veio aqui nos ensinar através do amor, da caridade, não é verdade? Eu vou fazer uma outra leitura aqui para explicar um pouquinho melhor essas duas passagens de Mateus e Lucas, que eu achei interessante. É do livro Elucidações Evangélicas, e a gente continua as nossas reflexões. Eu não vou repetir porque eu já acabei de fazer a leitura ali dessas duas passagens de Mateus e Lucas. Eu vou só ler a explicaçãozinha deste livro, de Elucidações Evangélicas, que ele faz uma reflexão a essas duas passagens. Jesus, achei interessante que eu vou só repetir, melhorar o que eu acabei do que a gente está acabando aqui de falar, Jesus é a personificação da moral sublime que ele trouxe ao mundo. Ele quem? Deus. É isso? Para nossa salvação. Praticar essa moral é estar no carreiro por ele traçado, é confessá-lo,
Aquele que, ao contrário, se embrenha pelos caminhos tortuosos, que são os do orgulho, do egoísmo, da hipocrisia, dos vícios e das paixões que degradam a humanidade, esse se afasta da senda da verdade, renega o bom pastor, repudiando-lhe a lei. Ora, a esse o bom pastor não o pode receber na categoria dos espíritos bons, nem apresentá-lo ao Rei dos Reis, enquanto não dê testemunho dele, praticando a sua moral. Jesus veio pôr fogo à terra, ao trazer para o mundo uma doutrina que sanaria os abusos, os preconceitos e as tradições sustentados pelos escribas, fariseus e sacerdotes orgulhosos e cupidos. E esse fogo ele o queria bem aceso. Olha aí, meus irmãos. Para que ao seu derredor se grupassem os homens, a fim de aprenderem, praticarem e espalharem pelo exemplo os ensinamentos cuja difusão constituía o objeto da sua missão, que seria sancionada com o sacrifício do Gólgota, destinado a fazê-la frutificar e preparar o advento da nova revelação. Com efeito, trazendo aos homens espíritos atrasados, esse progresso, ele veio dar causa a lutas no seio das famílias, lutas a que ainda hoje presenciamos, entre os que desejariam enveredar pela nova estrada e os preguiçosos ou obstinados que quereriam permanecer estacionários. Todavia, seu objetivo era santo, pois que consistia em substituir a fé cega e falsa pela observância da lei de amor, pela prática da caridade e da fraternidade, que serão os alicerces da paz universal, ainda muito distante, é certo, mas que se há de realizar, porque essa é a vontade do nosso Pai Celestial. O Espiritismo é Jesus presente de novo entre nós. É Ele ainda a influir sobre nós, impelindo-nos para o progresso e a dar lugar a novas lutas, que somente cessarão quando Ele próprio vier completar a sua obra pela separação do joio e do bom grão, isto é, pela elevação dos bons à posse do reino que lhes está preparado e pela repulsão dos rebeldes e cegos voluntários para as terras em que possam decidir-se a encetar a obra da sua purificação. Só assim, então, a sua missão se tornará de paz, depois de ter sido até aí o Rei da Justiça. Ele será o Rei da Paz. Trabalhai, pois, espíritas, com ardor, diz-nos o Senhor pela boca de seus emissários, por arrancar os parasitas que abafam a sua vinda. Esclarecei as inteligências obscuras, sustentai os fracos, ajudai os vossos irmãos a chegarem ao ponto que vos achais, a fim de que todos, vendo a luz, ela a todos igualmente ilumine. Eu achei assim esse pedaço aí para explicar essa parte de Mateus e Lucas esplêndido, não é verdade? O que ele quer dizer, né? Jesus é a personificação da moral sublime, né, que Deus trouxe ao mundo para a nossa salvação, não é verdade? Ele vem o quê? Nos trazer e nos ensinar as leis de Deus, né? Nos ensinar mesmo. Até porque até hoje, gente, a gente precisa muito aprender, não é verdade? Quantos ainda não aprenderam? É tanto que ele diz, aquele que, né, me negar, aquele que não seguir, né, o que ele vem trazer, que é o quê? Negar o quê? Negar o amor. Aquele que negar o amor, ele vai para caminhos tortuosos, isso é fato, meus irmãos. E nós sabemos disso, não é verdade? Então, ou seja, ele vem para isso, para que a gente possa... E nessas duas passagens, né, o que ele quer falar, né, com coragem da fé, é isso, é que a gente possa divulgar.
esse caminho bonito, né? Essa passagem tão bonita que é do amor, da caridade, da fraternidade com o nosso irmão. É fazer o que Jesus nos ensinou, é dar a mão, esticar a mão ao próximo. E isso, meus irmãos, nós somos testados a cada dia que nós acordamos, né? Agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Cada dia nós somos testados quando a gente levanta, a gente sai para trabalhar, a gente sai para fazer uma atividade, né, que né, nem todos trabalham, mas tem outras atividades que a gente né, não precisa trabalhar para fazer atividade, que a gente trabalha, o remunerado e o trabalho mesmo que não seja o remunerado, né? E todos os dias que nós né, nos colocamos de pé, nós somos testados, né, e nós somos E a gente passa por momentos nossos de vida que nós somos testados mesmo. Testados o quê? A gente mostrar o amor, a caridade, a fraternidade, né? Ao próximo, que eles vêm até nós. Nós passamos por cada situação que a gente fica, nossa, nosso irmão está precisando tanto de uma palavra, nosso irmão está precisando tanto que ele seja ouvido. Recentemente eu estava conversando com outro irmão e falando isso, como nós estamos precisando ser ouvidos. Quando eu falo nós, eu falo também a mim. A gente costuma dizer o próximo, nós também precisamos, como nós estamos precisando ser ouvidos. Isso daí é o quê? Isso não é uma caridade? Ouvir o próximo, escutar o que ele precisa colocar para fora? Então, assim, e é isso que Jesus vem, para que a gente faça isso o tempo todo e divulgar a nossa fé. É coragem de divulgar a nossa fé, coragem de divulgar o que Jesus nos trouxe. É isso, né? É no nosso dia a dia que a gente está, através da caridade. A caridade é o amor, é o amor pulsante, não é verdade? Isso é o amor, é o pulsar do amor, né? É a caridade. E a gente está a todo tempo precisando divulgar, né? Não é mesmo? Agora mesmo, como eu acabei de falar, nós estamos aqui fazendo o quê? Divulgando a coragem da fé. Nós hoje estamos divulgando esse estudo de hoje, né, que nós estamos fazendo o Evangelho, que é a coragem da fé, e tendo coragem da fé. Né? Porque eu estou divulgando o quê? Divulgando o que Cristo veio nos trazer. É isso mesmo? Tá a minha fé que eu estou aqui divulgando. Vou também fazer uma outra paginzinha, até que... Porque assim, eu achei que, né, eu entendi que o tempo todo nós estamos, né, aquele duas passagens, de Mateus e de Lucas. Então, acho que falar né, dessas duas passagens, que é isso que ele quis colocar ali da coragem da fé. Aí tem uma outra passagem no outro livro, que é Segue-me, que ele também faz uma observação, né, uma ponderação a essas passagens, ele coloca: muitos companheiros de labor evangélico supõem que confessar o Mestre resume-se tão somente numa profissão de fé, por intermédio das palavras. Para a demonstração de que aderimos sinceramente a Jesus, bastará subir a uma tribuna ou discutir acaloradamente com alguns amigos que ainda não nos conseguem compreender. Semelhante confissão tem sido o objetivo da maioria dos discípulos através dos tempos, mas essa atitude desassombrada é uma das faces da realização, sem constituir, entretanto, o seu precioso conjunto. Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento que os homens vulgares ainda não conhecem. Não será instituir convicções apressadas nos outros, mas pautar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar junto de nossa alma algo de mais elevado que não sentem noutros lugares e situações do mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres, quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzidos à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala no Evangelho da Verdade e do Amor.
É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal, sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. O que aqui ele quis falar? Achei interessantíssima aqui essa passagem aqui de Chico, né? Pelo Espírito Emmanuel. Ele quis falar o seguinte, que a gente não fique também, né, como eu acabei de falar, né, no ser o fanatismo, ir para as calçadas gritar, nem para as praças gritar, né, nem para os templos gritar. É que ele quis dizer o seguinte, para que a gente não seja mecânico das palavras, porque senão a gente vai ser mecânico, a gente vai ficar só falando. A gente está sendo mecânico, repetitivo, né? A gente vai repetir as palavras. Então, ao invés de a gente ser mecânico dessas palavras, que ele coloca, né, que muitos evangélicos assim o fazem, é que a gente possa fazer através das nossas atitudes, não é verdade? Que a gente possa propagar essa fé nossa, né, propagar o que Cristo aqui nos trouxe, né, que a gente possa difundir o cristianismo, né, através não só de palavras, para que a gente não possa ser mecânico, que a gente possa fazer o quê? Através dos atos. Através do que eu acabei de falar, de nosso dia a dia, que a gente sai, que a gente vai para a rua e sempre vem um irmão, né, precisando, né, da nossa palavra, da nossa escuta, da nossa caridade, e ele vem falar justamente isso, não é verdade? Que a gente possa não ser essa coisa repetitiva e que a gente possa o quê? A gente possa fazer através das nossas atitudes, a gente possa propagar o cristianismo. Achei interessante a gente também falar dessa passagem, né, que a gente vê realmente muito, acaba vendo muito sobre isso. Eu quero falar, né, Jason? Falar em caridade, gente, eu acho que a gente, né, e difundir o cristianismo é difundir a caridade, né? É aquilo que eu acabei de falar. É o amor em ação. A caridade é o amor em ação. O livro Alerta, né, de Valdo, né, pelo espírito de Joana de Ângeles, ele fala desafio à caridade. Sempre que o tema da caridade seja trazido a considerações, recorda que ela é a luz da razão mantida pelo combustível do sentimento, a projetar claridade pelo caminho das sombras, de quem avança em sofrimento ou limitação. Foi aquilo que eu falei. Quantas vezes nós saímos e quantos irmãos no sofrimento, no desespero, de quase pensando em fazer uma besteira, eles chegam até nós. E aí que vem o nosso teste, né? Ali a gente entra em teste. É a hora do quê? Da gente colocar em prática o nosso cristianismo, o que nós temos fé, o que Cristo veio nos trazer. Colocar em prática esta caridade, não é? A caridade resulta da irradiação do amor que jamais se exaure. Estrutura-se no esforço pessoal e robustece-se no sacrifício de quem a cultiva, sem o que não passa de filantropia ou emoção de transitório prazer. Mais se engrandece a caridade, quanto mais difícil apresenta-se a circunstância por praticá-la. Por isso tem uma elasticidade imensa o seu exercício, transcendendo as doações materiais, tá? Está além das doações materiais, né? Que são igualmente suas manifestações respeitáveis, né? Claro que a doação material também ela é necessária, mas a caridade ela transcende essa materialidade, essa caridade material. Sublima-se, santificando quem se propõe vivê-la na área dos contributos morais. A caridade material ela é necessária, claro. Claro que nós temos que fazer a caridade material, porque a fome dói. A fome dói muito e a gente precisa doar, não é? O material também. Mas além do doar material, a gente também tem que doar o amor. Não é verdade? Não é somente a gente fazer a doação do alimento, mas também através da doação do alimento que a gente possa levar o amor. Então, meus irmãos, já está o horário já se, né, passando.
que a gente possa colocar isso em prática, como tantos vieram e fizeram, não é verdade? Vieram levar a palavra de Jesus, levar as leis de Deus, né? Que vieram lutar no passado. A gente sabe que foi tão difícil, né? Quantos que, né, foram martirizados, queimados, que não foram aceitos, né? Naquela época, né, tão cruel, né, que não era aceito. Jesus não foi aceito, né? Então, assim, que hoje, né, que a gente não passamos mais, né? Claro que a gente sabe que existe, né, mas hoje a gente tem um movimento, né, que a gente luta contra esse preconceito, né? E a gente, graças a Deus, existem leis, né, normativas que fazem, né, que a gente possa divulgar, sim, o que a gente crê, o que Jesus veio nos trazer. E que a gente possa fazer isso sempre através do amor, da caridade, da fraternidade, e que a gente possa fazer isso todo o tempo, a todo tempo, né? Através desse estudo, através da divulgação da doutrina espírita. Por que não? Né? Porque a gente tem vergonha de poder divulgar a nossa doutrina. Vergonha por quê? Não temos que ter vergonha. Ontem passei uma situação assim tão engraçada no meu trabalho, né? Eles sabem que às sextas-feiras eu fico mais um tempo em Campo Grande porque eu tenho um compromisso religioso. E também eu sempre falo para eles, todo sábado de manhã eu estou em Campo Grande, hein? Porque eles sabem que eu não moro em Campo Grande. E aí ontem, né, eu não ia poder estar, né, no estudo, né, de sexta-noite. Hoje é sábado, gente. Por isso que eu estou falando ontem. O estudo, né, a gente vai fazer na segunda-feira, mas eu estou falando de ontem porque eu estou gravando o estudo agora sábado. E aí eles brincaram comigo, eu falei assim, e que ontem eu não poderia, né, sexta-feira eu não poderia, por conta que eu tinha um compromisso pessoal, então eu não poderia estar lá no meu estudo. E aí um deles brincou assim, hoje não vai ter batuque? Tinha aquilo tão engraçado. Aí eu olhei e falei assim, olha, na minha, né, no que eu creio, não tem batuque. Mas também se tivesse batuque, eu ia também lá pro batuque. Por que não? Por que não batucar? Por que não a gente não respeitar o batuque do nosso próximo? Não é verdade? Por que não? E aí a pessoa que fez essa brincadeira, entre aspas, né, ficou tão sem graça e o outro do lado ficou assim com um sorriso meio amarelo. E eu falei, por que não? Lá na minha doutrina espírita a gente não batuca. Mas também se eu tivesse que batucar numa outra, né, religião que eu acreditasse, eu ia batucar sim, por que não? Então é isso, meus irmãos, que a gente tem que parar de ter vergonha da gente divulgar a nossa doutrina, da gente parar de ter vergonha de não divulgar, né, o que a gente crê. E por que não? Aquele que batuca, ele não pode divulgar, né, o que ele tem fé. Por que não? Porque ele não tem coragem de divulgar, tem que ter sim. Entende? Que a gente possa divulgar sempre a nossa fé, que a gente possa divulgar sempre o cristianismo, que a gente possa divulgar sempre o que Cristo veio aqui nos ensinar. Sempre. Que Ele veio nos ensinar as leis de Deus para todos nós que somos irmãos. Que tenhamos uma noite de muita paz e uma semana de muito afeto, amor e caridade. Muita paz a todos, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos as nossas queridas irmãs e companheiras da nossa casa de Isaac Lima, Isilda e Carla, pela participação do estudo desta noite. Vamos fazer a nossa prece final em agradecimento a Deus. Agradecemos-te, Senhor, por esses momentos de estudo, de aprendizado. Agradecemos pelas mensagens que recebemos nesta noite, Senhor, através do Teu Evangelho bendito, que possamos vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia, Senhor, para que possamos a cada dia evoluirmos moral e espiritualmente. Gratidão, Senhor. Que a Tua luz bendita e as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos, queridos amigos e companheiros,
continuar com os nossos pensamentos em vibrações amorosas, de paz, de saúde, de fé e de esperança, para todos os nossos irmãos necessitados que irão receber o tratamento do passe. E assim, ao ajudar os nossos amigos, nossos médios passistas, para que possam realizar este trabalho com muito amor em seus corações. Que todos recebam, através das nossas vibrações, a medicação necessária para suas dores físicas, mentais e espirituais. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz.